Bom dia a todos, senhor presidente, colegas vereadores, senhores que nos assistem pela TV Câmara, nosso plenário. Inicialmente, da minha fala de hoje, eu quero fazer uma pequena citação que diz o seguinte, que todos nós reflitamos nesse momento. Quando, na solidão de meu gabinete, contemplo o Brasil que agoniza no leito das torturas que lhe armaram os desmandos do regime que nos regem, quando escuto as invectivas indecorosas que mutuamente se assacam os bandos políticos que, como lobos famintos, disputam entre si as migalhas de um poder degenerador, quando constato o estado de apatia coletiva que mais parece uma saliência do caráter nacional, enquanto o povo estorce-se nas garras aduncas da miséria, da ignorância, do vilipêndio, quando vejo a honra e o talento abatidos pela exaltação da mediocridade bem-sucedida dos charlatães e pusilânimes da causa pública, e quando descortino o horizonte da impunidade e da desesperança, eu me pergunto, não haverá um único homem que, purificando o trato das instituições, sustente a pátria que resvala para seu abismo, no fundo do qual irá encontrar seu esfacelamento? Como aterradora resposta, recolho o silêncio e o desânimo. Todos nós conhecemos aquela célebre colocação de Rui Barbosa, do início desse século, né, onde a gente chega ao momento em que fica com vergonha de ser honesto, né? Quem falou isso aqui? Clóvis Bevilacqua, 1879. Então, nós temos uma herança aí, infelizmente, que difícil de escapar. Que sirva para reflexão para todos nós, porque nós temos que acreditar que esse país ainda tenha saída, que ainda não seja o fim do mundo, ainda. Eu gostaria, nesse momento, de falar algumas coisas a respeito do Minha Casa Minha Vida. Esse programa do governo federal, do governo Lula, ele foi, talvez, o programa habitacional mais importante havido desde a extinção do BNH, 30 e poucos anos atrás. O Minha Casa Minha Vida, ele foi construído, houve uma ideia, o governo Lula implementou essa ideia e aconteceram algumas reuniões. Eu tive a satisfação de fazer parte de uma dessa reunião, da reunião inicial para a criação desse plano, porque foi uma reunião de aproximadamente de 40 a 50 prefeitos das principais cidades do país, que se reuniram para discutir esse programa. E justamente naquele dia o prefeito Sartori estava entregando o título de capital da cultura lá no Maranhão, em São Luís. Então foi convidado a representar o prefeito daquela oportunidade. E aí fomos recebidos, era para sermos recebidos pela ministra Dilma, pelo ministro Guido Mantega e pelo ministro das Cidades, Márcio Fortes. A ministra Dilma teve um compromisso de última hora, não pôde comparecer, e nós, então, juntamente com os outros dois ministros, discutimos muito esse plano, e chegou-se à conclusão que nós não tínhamos cacife, nós, políticos, prefeitos e etc., e vice-prefeitos que estavam presentes, não tínhamos um cacife para construir um programa dessa envergadura, sem nos valer do conhecimento de causa daqueles que trabalham no dia a dia com esse programa. Então, logo em seguida foi feita uma reunião com as construtoras, e daí em diante, então, reuniões periódicas, que foi se construindo esse programa. E uma coisa não ficou bem elaborada. O valor estipulado para as construtoras, na faixa 1, no programa, foi um valor muito baixo pelas construtoras, e então não havia interessados em construir essas unidades habitacionais. Bem, então nós aqui em Caxias começamos a elaborar uma lei que possibilitasse, então, que as construtoras se interessassem a vir a construir essas unidades habitacionais de interesse social, principalmente. Construiu-se, então, a Lei Complementar 323, de 13 de julho de 2009. Então, foi previsto 3 faixas,
Os valores foram definidos pelo governo federal. Seleção dos beneficiários no faixa 1 será feita pelo município através da Secretaria da Habitação, dentre as famílias cadastradas no programa. Beneficiários deveriam comprovar não possuir imóveis, não ter sido atendido por alguma política habitacional através do financiamento público, não perceber mensalmente renda familiar superior à faixa 1, residir no município há pelo menos 2 anos consecutivos em período imediatamente anterior à inscrição, vedado o benefício a mais de uma pessoa da mesma unidade familiar. Família inscrita que se afastar do município terá sua inscrição anulada. E aqui um importante que ficou uma previsão, que necessitando o município incluir famílias residentes em áreas de risco e áreas em que a remoção seja necessária para a implantação de obras ou equipamentos públicos, e ainda para o atendimento de acordos ou decisões judiciais ou critérios de seleção, os critérios de seleção podem ser flexibilizados. Também previu-se que fica o Poder Executivo autorizado a doar, através de lei específica, à Caixa Federal, em nome do Fundo de Arrendamento Residencial, então, em terrenos para essas edificações. Havendo sempre uma cláusula de reversão, se fosse o caso de não acontecer a execução do programa. As operações e os imóveis transacionados terão isenções dos impostos abaixo. Esse foi um lance importante também, porque houve isenção do ITBI pelo construtor e sobre aquisição pela Caixa Econômica, bem como por o mutuário final. Isenção do IPTU somente durante o período da execução do projeto. E o ISSQN sobre os serviços prestados na consecução das edificações. Percentuais. Isso foi também uma parte importante. Na faixa 1, foi feita então uma isenção de 100%. Na faixa 2, 70% e na faixa 3, 30%. Poder Executivo, então, ele pode, por essa lei, participar parcialmente com medidas mitigatórias de impacto que, a seu juízo, sejam indispensáveis para a viabilização dos empreendimentos, na faixa 1. E o município também pode, na faixa 1, conceder incentivo financeiro para a execução da infraestrutura no valor de 140 VRMs por unidade habitacional. E o Executivo definirá a cada exercício o volume de recursos destinados aos incentivos financeiros previstos nesse artigo. Então, como lembrete, é prudente, agora que estamos analisando a LDO e daqui a pouco o orçamento municipal, que já façamos a previsão no orçamento de valores para habitação popular. Os empreendimentos de interesse social serão analisados conforme o plano diretor. Os conjuntos, foram feitas previsões assim de conjuntos verticais, afastamento, contiguidade de blocos, tudo foi previsto nessa lei. E ainda, conjuntos horizontais foram previstos, largura das vias internas. E na faixa 1, foi previsto o seguinte: uma vaga para cada 2 unidades, uma vaga de estacionamento para cada 2 unidades. Na faixa 2 e 3, previsto então uma vaga para cada unidade habitacional. Falou dos parcelamentos de interesse social e que, quando os parcelamentos poderão ser executados em qualquer zona, por iniciativa do poder público, menos zona das águas. Pavimentação poderá ser dispensada em vias secundárias. O Executivo regulamentará processos simplificados de análise e aprovação de projetos. Então, essa aqui é a parte talvez mais importante para o sucesso desse empreendimento. Prosseguimos em declaração. Uma declaração líder da bancada do PTB, segue o vereador Flávio Cassino. Então, aqui foi criado um dispositivo para desburocratização dos projetos, da aprovação dos projetos. Nós, todas as sextas de manhã, às 10 horas, tínhamos reunião de uma comissão criada especificamente para tratar disso, reunindo 10 unidades de governo, toda sexta-feira de manhã.
para apreciação dos projetos, aprovar na comissão e imediatamente encaminhar para a SMU, que despachava os projetos. Aqui também foi previsto que o Executivo fica autorizado a receber convênios de cooperação com concessionárias de energia elétrica, telecomunicações, cartórios de registro de imóveis e tabelionatos, visando o atendimento das necessidades dos empreendimentos objetivos desta lei complementar. Prevê também que a fruição indevida sujeitará o infrator a multa de 200% sobre o tributo devido. Em 2009, então, nesse caso, quando a gente faz alguma concessão, tem que haver uma devida compensação, ou seja, uma renúncia de receita prevista. Então, 2009, 2010 e 2011 aconteceram as renúncias, porque estávamos ainda, então, na vigência da Lei Minha Casa Minha Vida 1. E as despesas decorrentes, então, ficaram por conta, aqui tem as rubricas. Nós temos que pensar, como eu já disse, na LDO agora, principalmente no LOA, verbas para a habitação. Seleção feita pelo município. E outra coisa, colegas, nós vamos ter daqui a breves dias, já foi alertado pelo vereador Frisso, nós teremos o plano diretor, a revisão do plano diretor, que é passível cada 10 anos aproximadamente. Bem, essa aqui então foi, em resumo, o Minha Casa Minha Vida 1, que nós batizamos de Caxias Minha Casa. E depois, a Lei 446 de 2013 institui o programa Caxias Minha Casa 2, e aqui diz, em dado momento, é praticamente um repeteco da lei anterior, mas aqui em dado momento fala que a seleção dos beneficiários dos empreendimentos à faixa 1 será feita pelo município através da Secretaria da Habitação, dentre as famílias cadastradas no programa. Então, nós fizemos vários cadastramentos e chegou um momento que nós tínhamos aproximadamente 20 mil inscritos para programas de habitação popular. E aí o que aconteceu? A gente viu que tinha um pouquinho de malandragem na parada também, porque o rapaz chegava ali, estava na fila, lá atrás estava a companheira, ele se declarava solteiro, depois vinha a companheira. Então houve uma peneirada depois, então esse número reduziu substancialmente. Havia então perto de 20 mil inscritos já em dado momento. Eu também queria dizer que os empreendimentos destinados à faixa 1, executados em terrenos que não sejam do município, poderá o município conceder incentivo financeiro, como tinha previsto na lei anterior, desde que o empreendimento esteja localizado em área de especial de interesse social. E assim foi se construído um programa que teve a participação de muitas mãos. Para complementar o que eu falei antes, 2017 tem uma previsão de renúncia de receita, e nós já temos que pensar, então, vereador Chico, previsão de renúncia de receita no caso de implantação do Minha Casa Minha Vida 3, no caso. Por que foi feito o 2? Porque o 2 ele tinha um prazo de validade, então teve que sair o 2, e agora provavelmente terá que ser feito o Minha Casa Minha Vida de número 3. Outra coisa interessante, nós encaminhamos um projeto há uns dias atrás, prevendo a faixa 1,5, que não estava previsto na nossa lei municipal, mas estava previsto na lei federal. Então, resumidamente, a faixa 1 hoje é para renda familiar até de R$ 1.800. A faixa 1,5, essa que foi criada agora, aliás, está sendo implementado esse projeto aqui na casa, de R$ 2.350 a R$ 2.600. A faixa 2, de R$ 3.600 a R$ 4.000, renda familiar. E a faixa 3, de R$ 6.500 a R$ 9.000. Então, podemos ver que é muito abrangente o programa, não é só para as classes menos favorecidas,
E isso possibilitou, então, com a abertura de faixa 2 e 3, possibilitou que as construtoras passassem a se interessar mais, porque os valores pagos pelo governo federal eram um pouco mais melhores, um pouco mais acessíveis do que aquele da faixa 1. Então, resumidamente, tudo é uma continuidade. Os governos se sucedem, as boas obras devem ser continuadas. Nós começamos, a cidade não começou hoje, né? Nós tivemos, quando assumimos a Secretaria da Habitação, já pegamos um bom trabalho andando, já no tempo do secretário Francisco Guerra, no primeiro governo Sartori. Então foi resolvido, Francisco Reck, desculpe, e nós tivemos a conclusão do Vitório 3, que é o antigo Valão, que foi um trabalho imenso também da prefeitura, e nós tivemos sucesso nesse empreendimento, porque foi um trabalho que foi feito por muitas mãos. As previsões já existiam também quando eu assumi a secretaria, já uma série de terrenos já reservados para essa finalidade, entre os quais esse terreno do Rota Nova. Esse terreno nós tivemos um problema, perdemos um tempo precioso, porque havia contradição dentro do governo, que o lugar não serviria, porque está próximo do aterro, porque o terreno ia afundar, porque ia avançar no Rio do Tega, porque não sei o quê, um monte de argumentos que nos fizeram perder muito tempo, mas no fim, a vontade de construir naquele local e a verificação das condições de segurança foram muito bem elaboradas e está lá, a prova é que está lá instalado. Houve um trabalho muito forte do SAMAI também, porque passa o Rio do Tega nos fundos, tem que ter aquela distância dos 30 metros, uma lei federal. Então, tudo foi cuidado com muito carinho e por muitas mãos. E esse do Rota Nova foi um trabalho que o vereador Renato deu continuidade, não perdeu um minuto sequer. Nós estivemos na iminência de perder a verba federal por causa de burocracia, de parte burocrática, que foi rapidamente resolvido, né, vereador Renato? Então, a gente não pode dormir quando se trata do serviço público, né? Enfim, é um programa vencedor, esperamos que continue, vamos ficar atentos. Prefeito, muito cuidado para não deixar escapar prazos, porque às vezes a gente perde um prazo e daqui a pouco, quando vê... Nós tínhamos também algumas dificuldades, uns anos atrás, que a gente ficava sabendo de alguns programas muito depois. Teve uma ocasião, só para dar um exemplo, nós fomos avisados de um programa federal com 12 dias de antecedência. E todos nós sabemos que se fazer um projeto hoje, bem construído e bem elaborado, 2 anos é para já, né? Mas, enfim, nós conseguimos, com os técnicos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, trabalharam 3 dias até 4, 5 da madrugada para poder fazer os projetos e entrar a tempo em Brasília. Então, são coisas que a gente tem que enfrentar no dia a dia e estamos aí para isso. Bem rapidamente, destacar o papel importante de um CC que auxiliou a Vossa Excelência, o vereador Renato Oliveira, que foi o engenheiro Fontana. Sim, né? na segunda administração. Então, essa ânsia de eliminar os CCs talvez possa custar muito caro ali adiante. CC competente tem que ser valorizado e tem que existir no governo. E eu não tenho dúvida que esse rapaz foi fundamental, inclusive, para o secretário Renato Oliveira. Obrigado pela parte. Correto. E vários outros também. A arquiteta Maristela também Pistor fez um trabalho muito forte, e mais os de carreira da secretaria. E hoje até fiquei sabendo que existe uma pequena migração dentro da Secretaria da Habitação, praticamente quem ficou lá. Então, perdeu-se a história da Secretaria da Habitação, que os antigos, aqueles que tinham essa história na cabeça e que trabalharam em prol de inúmeros projetos, acabaram sendo transferidos para outra unidade de governo e praticamente a história foi perdida. Mas nem tudo está perdido nesse mundo, vereador Renato. Muito obrigado.